Então, boa tarde, pessoal, né? Vamos iniciar a gravação aqui do curso, né? Agradeço a presença de todo mundo, peço desculpas novamente pela ocorrência da outra vez, né? Que a gente teve uma queda de energia que impediu a transmissão, né? Os certificados, eles vão estar disponíveis na plataforma do evento, né? Que vocês fizeram a inscrição hoje à tarde, depois do curso. A gravação, a gente vai mandar o link para vocês no final de semana, porque a gente vai subir para o YouTube. A gente criou um canal, né, e vai deixar disponível lá, tá bom? Então, eu vou iniciar desde o começo, eu não vou continuar de onde a gente parou, porque tem gente que não tinha se inscrito, se inscreveu agora, tal. Então, a gente vai falar das atualizações em psicopatologia a partir do DSM-5-TR, da CID-11, né, como a gente já tinha falado um pouco inicialmente, de onde a gente está partindo, né? O DSM, ele é um documento, né, um manual desenvolvido pela American Psychiatric Association, né, é a instituição de psiquiatria norte-americana, né, a Associação dos Psiquiatras Norte-Americanos. Não confundam com a APA, que é da psicologia, né? Então, ela elabora, né, já tem algumas décadas, esse manual, que ele é um guia de orientação para diagnóstico de transtornos mentais, né? Então, o DSM, ele tem, né, em sua estrutura, a formulação dos casos e operacionalização dos diagnósticos, ou seja, ele traz quais critérios, né, que a gente tem que utilizar para um certo diagnóstico ou para uma certa classificação, né? Ele vai trazer a definição de transtornos mentais, e isso vai sendo alterado conforme a ciência vai se desenvolvendo, né? Então, coisas que eram consideradas transtornos mentais durante um certo, uma certa época, um certo período histórico, que estavam presentes, por exemplo, na primeira edição do DSM, depois foram consideradas situações não patológicas, né? Lembrando que o que é normal e patológico não necessariamente é uma questão científica, também tem uma questão moral e uma questão política, social envolvida, né? Então, tem várias alterações da própria sociedade, da forma que a gente se organiza, que situações que eram consideradas patológicas deixam de ser consideradas patológicas, situações que não eram patológicas se tornam patológicas, ou até situações novas, né? Se a gente for pegar a descrição psicopatológicas clássicas, né? Se a gente, por exemplo, a histeria freudiana clássica, você teria uma sintomatologia que a gente praticamente não encontra hoje, né? A, que era uma sintomatologia muito voltada para aquela época, para aquele contexto, tá? Então, até a prevalência de sintomas de transtornos ou quadros entre homens e mulheres, tudo isso tem efeito, né, do tempo e do espaço onde eles ocorrem, né? Então, tanto que a primeira coisa que o DSM traz é a explicação do que a gente pode, quando que a gente começa a considerar algum sinal patológico e quando não, né? Então, eu sei que existe uma discussão muito grande na psicologia brasileira, principalmente, com relação a, a esses manuais serem normatizações de conduta, né? Então, que sejam rótulos que se deem às pessoas ou coisas do tipo, né? Então, a primeira coisa que as versões mais novas do DSM trazem é que o que é patológico ou não depende muito de uma série de fatores. Quais fatores são esses, né? Existe um contexto social onde isso acontece, né? Eu não estou sociocultural, eu não estou dizendo que a cultura justifica qualquer coisa, né? Não é não necessariamente algo que é culturalmente aceito não é ruim, né? Então, mas tem um contexto sociocultural que isso acontece. Segunda coisa, né? Traz malefício para o indivíduo ou para outras pessoas, né? Então,
E além dessa questão, né, qual que é o grau de comprometimento da funcionalidade da pessoa? Então, na realidade, eu trabalho com avaliação psicológica, né, quando a gente faz avaliação, não necessariamente todo mundo vai receber um diagnóstico, né, o diagnóstico depende de uma série de fatores, contextuais, históricos, tal, e que às vezes não são relevantes, né, qual que é a ideia, né, por que que se cria esses manuais? Para facilitar a comunicação entre os profissionais da área de saúde, também para nos padronizar naquilo que a gente vai classificar dentro de um quadro ou outro, para evitar classificações arbitrárias, para evitar achismos no meio dessa classificação. Então, não sei se tem alguém aí de Minas Gerais, mas lá em Minas a gente tem uma expressão que é trem de doido, né? A expressão trem de doido, ela vem dos trens que passavam pelas cidades mineiras e que iam para Neves, que é Ribeirão das Neves, onde tinha o maior manicômio do estado de Minas, e onde se enviavam todas as pessoas ditas com características patológicas, década de 30, 40, ou seja, todos os gays, todas as lésbicas, todos os alcoólatras, todas as pessoas que tinham engravidado fora do casamento, todos os pais que tinham fortuna que os filhos queriam interditar, mandava para lá. Ou seja, se usa a, a ideia da patologia como algo de aprisionamento, né? Então, para evitar esse tipo de coisa também, né? É lógico que as versões anteriores do DSM tinham coisas que eram aberrantes, né? Como, por exemplo, você tinha o termo utilizado na época era homossexualismo, que a gente nem tem mais como uma característica psicopatológica, né? É lógico que isso também é um território de disputas políticas, ideológicas, sociológicas, então, assim, não é um assunto tão simples, né? Mas eu vou deixar isso um pouco para depois. Ele traz, né, os critérios diagnósticos e a relevância clínica disso. Então, não é porque a pessoa apresenta uma tendência a ficar aflita quando vê algo desorganizado que ela tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Não é porque você esquece suas chaves que você tem TDAH, sabe? Então, assim, e muito me preocupa que as pessoas pegam a lista de sintomas e se baseiam só nelas, se baseia só nessa lista, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, quando tem um programa como do Drauzio Varela, por exemplo, logo em seguida os consultórios enchem de pessoas procurando avaliação para saber se tem transtorno do espectro autista, se tem TDAH, se tem TOC. Mas não é porque você tem uma ou outra característica que isso diz que você tem um transtorno ou não, né? A caracterização de um transtorno, ela está relacionada àqueles fatores: cultura, prejuízo e funcionalidade, né? Então, quando eu estiver falando aqui, a gente está falando, é relevante clinicamente? Então, por exemplo, eu organizo as minhas coisas durante muito tempo, né? Então, e lá eu tenho uma coleção, várias coleções. Então, eu pego uma coleção e organizo ela de uma forma, por exemplo, por cor, por data de lançamento daquilo, por exemplo. Eu não deixo de pagar as contas de casa, eu não deixo de dar atenção para minha família, porque eu estou envolvido na minha coleção. Eu não compro algo que eu não vou dar conta de pagar, porque eu tinha que comprar um item para a coleção. Então, existe uma questão da relevância clínica. Às vezes aquilo não é relevante clinicamente, não traz prejuízo nenhum, é só uma particularidade. Como o Daniel coloca aqui, né, as primeiras aulas do DSM, né, a gente começa a se autodiagnosticar quando começa a ler, né, eu brinco que na faculdade de psicologia a gente tem 3 grandes momentos de crise. A primeira crise é o que eu estou fazendo aqui, que eu pensava que psicologia não tinha matemática, tá, e de repente tem estatística, tem um monte de coisa. A segunda crise é do meio do curso, que é quando você acha que tem todos os transtornos, né, porque você começa a ver
os sintomas, e acho que você tem, sua família tem, e na verdade tem mesmo, tá? A diferença, a grosso modo, todos nós temos todas as características. O que vai diferenciar é a relevância clínica delas. E por fim, o último dilema do curso, a última grande crise, né, que é o que eu vou fazer com esse curso depois que eu formei, né? Então, eu brincava quando eu estava no sexto semestre da minha graduação, que a gente desenvolvia um transtorno, que era o transtorno obsessivo-compulsivo do classificador de transtornos. Todo mundo a gente achava que tinha alguma coisa. Na realidade, todas as características, elas são características por si só. Se elas vão ser normais ou patológicas, vai depender da funcionalidade dela, né, naquele indivíduo, né? Então, por exemplo, eu posso não sentir culpa tomando certas decisões. Então, dá um exemplo muito atual, né, dessa semana. Eu estava lendo uma reportagem que o pessoal que está fazendo a, a, o resgate, né, dos Yanomamis tem que tomar certas decisões, né, porque não dá para resgatar todo mundo. Tem que tomar a decisão de quem é resgatado primeiro, quem é resgatado depois. A pessoa sentir muita culpa no momento da tomada dessa decisão pode impossibilitar que ela tome a decisão, né? Então, ela tem que ter a capacidade de tomar uma decisão e não se imobilizar por conta da culpa, beleza? Ótimo. Essa mesma característica é a característica presente numa pessoa que comete um ato que causa dano a outrem e não sente culpa. O que difere? O contexto que aquilo acontece e a função que tem, né? Então, o pessoal da comportamental, né, a topografia é a mesma, mas a função do comportamento é diferente, né? Então, depende muito onde que aquilo acontece, como que acontece, com que frequência. Então, o critério diagnóstico leva em consideração a relevância clínica, os critérios e descritores, né, que aí vem cada um, que é aquela lista. Qual que é o problema? As pessoas pulam a primeira parte do DSM e vão direto para as listas, né? E aí começa a classificar todo mundo, como se todo mundo coubesse em todas as listas. E os subtítulos e especificadores. Qual que é o grande problema nosso, né? Eu entendo que no Brasil a gente tem uma tradição, que eu não vou entrar no mérito, mas tem um porquê disso, né, de uma história da psicologia brasileira e da psiquiatria brasileira, de ter um pouco de aversão a esses critérios de classificação e de diagnóstico. Porém, o que acontece é que eles são necessários para comunicação entre profissionais, para uma série de registros. E, às vezes, desconhecer esses critérios, desconhecer esses mecanismos, impossibilita que a gente trabalhe de uma forma mais eficiente em prol do paciente, né? Então, quando a gente chegar mais para frente, eu vou falar, por exemplo, os subtipos, né, de transtorno depressivo. É muito importante uma comunicação precisa, né? Se aquele momento é um episódio depressivo leve ou moderado ou grave. Por que isso é importante? Porque a escolha de medicamento ou de intervenção terapêutica depende desse detalhe. Medicamentos são mais efetivos, por exemplo, antidepressivos de terceira geração, são mais efetivos, os estudos mostram, com pessoas com depressão leve e moderada, e não tem tanto efeito em pessoas com depressão mais grave, né? Então, são detalhes que são muito importantes. Quando a gente fala, né, a gente vai falar um pouco sobre autismo, o que vocês já ouviram falar de nível de suporte, né? O nível de suporte não é só uma ideia do quanto que aquela pessoa precisa ou não de ajuda, é mais do que isso. É uma indicação também de qual intervenção é mais aplicável ou não. Então, esses detalhes são muito importantes, porque conforme os estudos vão se desenvolvendo, a gente tem mais acúmulo de evidências, a gente consegue identificar, por exemplo, que algumas técnicas ou algumas estratégias psicoterápicas, por exemplo, ou medicamentosas, têm mais efeito positivo em um subtipo de um transtorno do que em outro, né? Então, por exemplo, existem intervenções que são mais efetivas em pessoas com transtorno de espectro autista de nível de suporte 3.
Mas se você aplicar no nível 1, você pode ter regressão do quadro. Então, é esse tipo de questão que a gente vai falando, né? Então, parece um preciosismo, parece, lá vem um rotulador de pessoas, mas é mais do que isso, né? E a CID, né? A CID, para a gente, é a mais utilizada porque ela é a nossa regra de comunicação na saúde no Brasil, né? Ela é de autoria da Organização Mundial de Saúde, ela serve para as estatísticas de mortalidade e morbidade, né? Ela também inclui a codificação das doenças, os sinais e sintomas, denúncias de situações sociais. Então, existem códigos da CID, por exemplo, que eu vou colocar quando eu vou encaminhar uma criança por assistência social, por exemplo. Ou que eu vou colocar assim, olha, apresenta dificuldade XYZ em função de XYZ, dificuldades cognitivas. E aí eu coloco lá. Além disso, está exposta a fome, pobreza extrema, todos esses detalhes, né? Então, são características que a gente acrescenta dentro da CID. Ela também serve para isso como uma forma de comunicação de denúncia. Inclusive, tem lá exposição à violência urbana, violência familiar, tem todos esses códigos lá dentro, né? E também serve para identificar causas externas, né? O que são causas externas? São questões, por exemplo, que a gente vai encontrar no burnout, né? Que a gente tem falado muito. O burnout entrou na CID-11 e tal. Então, o burnout é uma identificação de fatores externos, não necessariamente só internos, tá? Então, a gente vai falando aos poucos, né, de onde a gente está partindo. Qual que é uma grande diferença? A CID, ela é mais seca, porque ela não traz todas as informações de como se especificam os transtornos, qual que é os detalhes dos sintomas e sinais. O DSM não, ele é muito mais detalhado nesse, nesse processo, né? Então eu vou falar da CID. O que acontece, né? A CID e o DSM, eles têm não necessariamente eles ocorrem para e passo. Toda vez que muda a CID, muda o DSM. Eles são independentes, mas a tendência é que o DSM se atualize para acompanhar a CID, tá? Então, por que uma nova versão da CID, né? Atualização científica. Então, a gente tem um monte de questões que foram aparecendo e foram sendo entendidas. Mudança estrutural da CID para o formato eletrônico. Então, até a CID 10 só se pensava no formato papel, impresso, né? Conexão com outros sistemas terminológicos. Então, a CID eletrônica, a CID 11, você tem, por exemplo, países do Oriente Médio, da Ásia, que tem classificações específicas, né? Que você pode fazer a conversão. Então, por exemplo, o F64 na CID, em outra classificação tem outro número, outro valor, tá? A adequação a aplicativos e criação de traduções multilingües. Então, até a CID 10 se fazia a CID 10 em inglês e outros países que depois faziam a tradução. Isso gerava uma série de problemas, tá? E que, assim, as traduções, às vezes elas não fazem nem sentido, né? Depois foi mudado, agora ela já foi feita com uma comissão de especialistas de vários países para fazer ela já adequada culturalmente, né, a outras línguas. Aprimoramento na reprodutibilidade, ou seja, critérios mais específicos para que eu consiga encontrá-los em mais indivíduos. Ou seja, adotar critérios mais objetivos e menos subjetivos. E melhoria da orientação ao usuário, né? Porque a CID, esse muito seca que ela era, né? Deixa ela muito árida para quem não conhece. Então você tem que ficar com ela e com outro livro do lado, consultando todos os termos que eles significam. A nova versão da CID 11 eletrônica, você tem acesso às explicações mais adequadamente, né? Cadê aqui? Tá.
Pronto, quais são o nosso foco, né, nessa apresentação de hoje? Eu vou apresentar principalmente a reestruturação, né, os códigos que mudaram, tal, a inserção do game disorder. No começo eu falei, né, que as questões sociais são muito importantes, né, o game disorder, que é esse jogo patológico, ele não pode ser confundido com jogo compulsivo. Aliás, jogo patológico, né, que é o termo, essa é a confusão de tradução, né. Inicialmente estava como jogo patológico, aí foi traduzido o vício em jogo, né, baralho, jogos de aposta, esse jogo que já existia, ele foi traduzido de uma forma que hoje a gente não consegue traduzir o game disorder para o português, porque os dois ficam iguais a tradução e confunde, né? Mas o que é o game disorder? É a alteração comportamental resultante do uso excessivo de jogos eletrônicos, tá? Então, a gente está falando do contexto específico, é diferente daquela pessoa que fazia dívidas, tal, jogando baralho, jogando cassino, essas coisas. O burnout, esse eu vou falar porque faz parte da nossa vida, né? As mudanças relativas à transexualidade, deixa de ser encarada na lista de transtornos, né? E as alterações relativas ao autismo. A gente vai falar muito mais da CID do que do DSM, porque o DSM incorporou quase tudo que a CID trouxe. As mudanças do DSM são muito mais ligadas a questões mais contextuais. Mas eu vou explicar quando chegar lá, né? Então, o que aconteceu? A reestruturação, né? O luto não complicado, ele saiu, né, do, da lista de psicopatologias, porque não é psicopatologia, né? Luto não complicado é luto. Aí ele vai para quê? Para uma classe que são contextos sociais, questões externas. Então, luto, a pessoa está de luto, simples assim, né? Não é uma psicopatologia. E a reação ao estresse agudo, ela deixa de ser uma psicopatologia e entra na categoria de reações ao ambiente, né? E aí, você teve uma dele, porque antes você tinha reação estresse agudo, e só isso não tinha as especificações. E aí agora a gente tem quais são os transtornos relacionados ao estresse, né? O transtorno de estresse pós-traumático, detalhe, lembra que para quem já tinha contato com a CID, mesmo que seja pegando seu próprio atestado médico, você tinha uma letra e um número. Por exemplo, Fs era o capítulo 5 da CID, que era o capítulo de transtornos mentais e comportamentais, que agora é o capítulo 6, né? Então, 6 é o capítulo, B é a família de transtornos e os números depois são os códigos específicos. Depois do número, se tiver um ponto, é um detalhe a mais nesse transtorno. Então, os transtornos do estresse, eles foram divididos, né? Transtorno de estresse pós-traumático simples, né? Que é, você teve, que é resultante da exposição a um estressor agudo, exemplo, terremoto na Turquia e na Síria, né? Então, você tem um padrão de resposta psicológica e comportamental após a exposição a um estressor agudo, tá? O transtorno de estresse pós-traumático complexo é aquele que é decorrente da exposição prolongada, ou seja, crônica, a um estressor. Exemplo, violência doméstica, né? Você tem a exposição a uma série de estressores, violência psicológica, violência financeira, até a violência física. Mas é um estressor crônico, né, que se mantém durante o tempo, né? Então, eu até falei isso da outra vez que a gente estava conversando. Algumas pessoas começaram a não assistir mais jornais na época do início da pandemia, né? Por quê? A exposição àquele estressor, às informações de forma prolongada, trazia repercussões negativas em questões emocionais e psicológicas, né? Então, a gente tem a exposição direta ao estressor, tanto no transtorno de estresse pós-traumático quanto
simples quanto no complexo, ela pode ser por você sofrer o trauma, por você assistir o evento traumático, ou por você ficar sabendo dele várias vezes, né? Eu coordeno um estágio de avaliação psicológica aqui na faculdade que eu trabalho, e eu não sei se vocês lembram de quando teve um massacre na escola em Suzano, né? Então, um ex-aluno entrou, atirou nas pessoas, tal. A gente atendeu uma professora de escola pública, que não era de Suzano, era aqui do DF, mas de tanto assistir às informações, as reportagens sobre aquilo, e por estar numa situação de trabalho parecida, desenvolveu TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Né? Então, também, você ser exposto via mídia também leva ao desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático, né? Aí a gente tem o transtorno do luto prolongado, que a gente trabalha, as definições dele vão incluir, por exemplo, mais de um ano da perda do parente, tal. E aí vem um padrão, não é só uma tristeza, é um padrão. Roberta, o TEPT complexo, ele é mais relativo à exposição na mídia mesmo, tá? O luto prolongado, a gente tem características, por exemplo, não é só uma questão de tristeza, né? Mas você, por exemplo, começa a evitar coisas que lembram a pessoa falecida, você começa a ter uma série de outros comportamentos disfuncionais, né? O transtorno de ajustamento, que ele é digamos que é uma classe, é um quadro que a gente tem características que são muito próximas de outros quadros relacionados ao estresse, mas você não tem, muito difuso, você não consegue identificar uma causa específica a ele, né? Sei lá, você está exposto ao TCC, a fazer os estágios do fim do curso e a 1 milhão de outras coisas juntas, né? Então, e você desenvolve um desequilíbrio em função dessas demandas, não necessariamente a uma específica, né? Transtorno de apego reativo, transtorno de engajamento social desinibido, né? O transtorno de apego reativo é a versão, né, atual do grave, né, da angústia de separação, né? Então, é mais comum em crianças do que em adultos, né? E o engajamento social desinibido é o contrário, né? É aquela falta de limite nas relações sociais, por exemplo, mas um quadro muito assim, você identifica isso muito em crianças que vão com qualquer pessoa, né? Então, começa aí, né? Eu não sou especialista em crianças, mas são transtornos que têm uma pegada mais nessa esfera, né? E outros transtornos especificados especificamente associados ao estresse, né? Então, são esses transtornos mais gerais. E aí, alguns transtornos foram mudados de lugar, né, que eram relativos ao estresse. Então, por exemplo, distúrbios do sono vigília, insônia, inicial, final, de manutenção, foram mudados. As disfunções sexuais saíram dos transtornos mentais e foram para outro contexto, né? E a inconsistência de gênero também é o que em algum momento da história a gente chamou de dismorfia de gênero, né? Então, acabou saindo para outro lugar. Não, os Hs não são psicopatologias, são situações contextuais, tá? E aí vem as reestruturações, que são mais tensas, né? Então, aqui, na verdade, não se criou nada novo. Só se especificou os tipos de esquizofrenia, subtipos de esquizofrenia, e isso com vários transtornos. Por quê? A gente tinha um capítulo geral esquizofrenia, e todo mundo era colocado num pacote sem a delimitação das características específicas. Então, porque é muito diferente, né? Quando a gente vai fazer um acompanhamento, um tratamento, uma intervenção,
você atendendo alguém, gente, na vida real, várias vezes a gente recebe um paciente para ser atendido, a gente só tem um laudo ou um atestado de algum serviço de saúde, algum profissional de saúde, para a gente se basear, tá? Essa é a vida real. Nem sempre a gente vai receber um relatório médico ou psicológico que tem toda a história da pessoa, ou um laudo gigantesco, ou acesso ao prontuário. Serviços públicos de saúde, nem sempre você vai ter acesso a toda a história de vida, e nem sempre a gente tem tempo de fazer sessão inicial, anamnese, todas essas coisas. Aí depende muito de onde você está inserido e tal. Então, esses detalhes são importantes para as estratégias de intervenção e também para a gente entender como que aquela população tem apresentado uma dinâmica de adoecimento ou não, né? Então, se separou esquizofrenia, primeiro episódio com sintomatologia, com remissão parcial, com remissão completa. Então, foi separando, e o profissional de saúde hoje, ele vai ter que dizer esses detalhes. Por quê? Porque se eu chego com a minha idade hoje, 48 anos, tá? Com um atestado de esquizofrenia primeiro episódio, é diferente de uma pessoa que chegar com atestado de primeiro episódio com 20 e poucos anos. Existe uma chance bem maior que, comigo, as causas da esquizofrenia estejam relacionadas a muito mais transtornos orgânicos do que ou consumo de substância ou coisa desse tipo, fatores externos, do que uma pessoa mais jovem. Né? Então, isso é muito importante. Né? Eu preciso saber se a pessoa está em remissão, se ela não está em remissão, porque lá na clínica escola, né, vários de vocês devem ter passado por clínica escola ou serviço de atendimento à comunidade na graduação, na área de saúde. Existem intervenções que a gente não consegue aplicar de uma forma adequada se a pessoa está com muitos sintomas na esquizofrenia. Né? Então, as decisões terapêuticas de intervenção dependem desses detalhes, né? Aí vem esquizofrenia de múltiplos episódios, e se está em remissão ou não está, esquizofrenia contínua, que tem uma diferença também nas estratégias, e aí vai todo esse detalhe, né? Eu não vou explicar os transtornos um a um, né? Mas só para vocês terem uma noção, né? A mesma coisa, a reestruturação do transtorno esquizoafetivo, né? Se a gente está falando de esquizoafetivo, primeiro episódio, múltiplo episódio, contínuo, se está em remissão ou não. O transtorno bipolar, ele foi separado em transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2, né? Qual que é a grande questão do transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2, né? O tipo 1, ele seria muito mais só o episódio maníaco, sem necessariamente a clivagem com os episódios depressivos. O 2 já é o mais clássico, que a gente conhece, né? Então, você tem o transtorno bipolar dividido em suas possibilidades, né, de classificação, né? Se tem episódio atual com mania, se é mania com sintoma psicótico, se é sem sintoma psicótico, por que isso é importante? Faz toda a diferença como você vai intervir, né? Se eu recebo um paciente indicado para psicoterapia, por exemplo, e ele apresenta um histórico de transtorno bipolar, se ele está no episódio maníaco, a estratégia de intervenção é uma. Se ele está no episódio depressivo, é outra. Se ele está em equilíbrio naquele momento, né, remissão completa dos sintomas, a estratégia é outra. Né? Então, é muito nesse sentido. E é lógico que isso traz para a gente, né, uma necessidade de conhecimento dos transtornos e suas manifestações, né? Quando que um transtorno apresenta características psicóticas ou não, né? Então, uma coisa é a gente atender alguém com transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado, sem sintomas psicóticos. Outra é com sintomas psicóticos, né? Sintomas psicóticos não necessariamente quer dizer psicose,
né? Então, é essa formação que vai ser requerida de forma muito mais clara, né? E detalhe, quem opera nesse sentido? Não são só psiquiatras, psicólogos, mas também assistentes sociais, pedagogos, uma série de contextos, né, vão necessitar dessas informações. Uma coisa importante, só para falar, parece que é muita alteração só na parte de transtornos mentais. Eu vou falar só de algumas delas. A CID-11, ela traz mais de 5 mil alterações, tá? Porque a CID, ela, diferente do DSM, né, ela pega todas as doenças, né, condições fisiopatológicas. Então, vai desde rinite até COVID. Então, você tem, assim, tem um CID novo para COVID. Então, você vai ter muita coisa. Se eu não me engano, eu não cheguei a olhar, porque estava em processo se ser incluído ou não, a síndrome de COVID longa, tá? São as alterações cognitivas pós-COVID. Então, o transtorno bipolar foi melhor especificado e vai com fé, porque são muitos detalhes, né, que foram colocados. Só para vocês terem ideia, são quase 40 códigos novos só em relativo às novas codificações para o transtorno bipolar. A CID não inventou o transtorno, tá? Ela só codificou melhor o que já existia, que a gente já sabia, né? E ainda vai, né? Os transtornos ciclotímicos, os transtornos bipolar, os transtornos relacionados, transtorno bipolar, os transtornos relacionados não especificados, são aqueles casos que a gente não consegue especificar muito bem de onde vem, para onde vai, né? Os episódios, os transtornos depressivos foram melhor definidos, né? A gente chamava de episódio depressivo leve, agora a gente tem único leve, único moderado, único grave, único com gravidade não especificada, único com sintoma psicótico ou sem sintoma psicótico, e aí depois vem os outros, né? Transtorno depressivo, episódio, pulei, recorrente, né? E aí o recorrente, ele tem a subespecificação, se o episódio atual como é. O transtorno distímico foi separado também, né? Antes chamava de distimia, agora transtorno distímico. O transtorno distímico é basicamente um transtorno depressivo mais crônico, só que a sintomatologia dele é mais leve do que um episódio depressivo moderado, né? Detalhe, a CID não teve alteração na parte só mudou o número do código, mas não teve alteração nos transtornos de personalidade. Então, o transtorno de personalidade depressiva ele ainda existe, né, lá para ser utilizado, né? Então, foi melhor definido os tipos de transtorno depressivo para a melhoria das estratégias de intervenção ou de comunicação. E aí a gente vai entrar no Game Disorder, que é o mais novo, né? Na realidade, a CID não trouxe nada de novo em sentido de criar um transtorno, né? Esse transtorno não existia. A gente já sabia que existia todas as características na bipolaridade, na esquizofrenia, e o esquizoafetivo, né? Mas a gente não tinha como codificar. Agora tem. E aí, o que é novo? Game Disorder. Não existia, né? Dentro do capítulo 6, que estão todos os transtornos mentais, comportamentais e do neurodesenvolvimento, a gente vai ter um subcapítulo que é de transtornos, né, de adição por substância ou comportamentais, tá? Subdividido num subcapítulo de transtornos relacionados à adição comportamental, compra, jogo, todos esses, e dentro dele está o Game Disorder, tá? É caracterizado por um padrão
de comportamento de jogo persistente ou recorrente, jogo digital ou videogame, que pode ser online, seja pela internet ou offline, manifestado por controle prejudicado sobre o jogo, início, frequência, intensidade, duração, finalização, ou seja, a pessoa não tem controle sobre o jogo, aumenta a prioridade dada ao jogo na medida que o jogo tem precedência sobre outros interesses da vida e atividades diárias. Eu não vou sair porque eu tenho que terminar esse jogo. Ou, não vou conversar com os amigos porque eu tenho... Ou seja, o jogo vai tomando um local diferente, né? É importante a gente saber, a pessoa é um jogador profissional, aí é outra história, né? Continuação ou agravamento do jogo, apesar da ocorrência de consequências negativas. A pessoa começa a se lascar, desculpa o termo, e mesmo assim ela continua no comportamento, né? Um exemplo, grande parte dos jogos online, seja de celular, tal, tem a possibilidade de compras dentro do jogo. E aí a pessoa começa a perder o controle. Gastar 20 mil numa skin é uma roupinha de personagem de jogo, sabe, que não traz nenhum poder a mais pro jogador, mas ele compra. E assim, 20 mil reais, eu tô falando baixo, tá? Um aluno, não sei se o Matheus está aqui, pessoas lá nos M's. Não. O 2 mil numa skin de WoW, de LoL, né? O Matheus, esse aluno meu, a monografia dele foi em Genshin Impact, que é um jogo de celular praticamente, né? A galera gastou muito. Raniel, depende. Tem uma coisa importante, né? Você está perguntando, né? Se esse episódio de descontrole e tal tem a ver com o episódio maníaco. Pode ser também, né? Eu vou fazer um comentário que pode parecer jocoso, mas na loteria da vida, a gente não tem uma cota de quantos transtornos a gente pode ter. E normalmente, uma adição comportamental, ela vem junto com um outro transtorno do tipo depressivo ou bipolar ou de personalidade, né? Então, pode se fundir. Então, exemplo, pessoas com transtornos do tipo personalidade borderline têm maior probabilidade de desenvolver transtorno bipolar, ou adições comportamentais ou de consumo problemático de substância, né? Então, eu não estou falando que uma coisa causa a outra, mas aumenta a probabilidade de acontecer, né? Então, sim, a gente tem uma... Mas olha só que louco, a gente estava estudando os jogadores numa vibe de game disorder, né? E o que a gente encontrou? Características diferentes de quem gasta muito no jogo, de quem contra as pessoas que perdem muito tempo no jogo. São características diferentes, né? Qual que é o problema? É uma coisa muito nova e a gente não consegue entender, a gente não tem todos os dados ainda. O que a gente tem? A gente tem o caso extremo das pessoas que morrem jogando, né? É bem interessante. Tem outros detalhes, por exemplo, game disorder é mais pessoas com transtornos tão relacionados ao controle dos impulsos, por exemplo, TDAH, com hiperatividade, né, mais característica, aliás, com impulsividade mais característica, tendem a ter mais chance de desenvolver um transtorno do tipo de game disorder, tá? Então, assim, são questões que no combo, na vida a gente tem um combo de coisas que acabam vindo juntas, né? Mas o mais interessante de se notar é que esse é um transtorno da nossa época, né? O jogo patológico, né, aquele mais antigo, da pessoa que apostou tudo na casa de apostas, tal, ele é muito antigo. Esse não, esse é nosso, né? Ele tem características próprias, né? O padrão de jogo pode ser contínuo ou episódico e recorrente.
o padrão resulta em sofrimento acentuado ou prejuízo significativo. Alguns jogadores não têm noção que gera prejuízo para eles, tá? Mas gera perda de emprego, outras coisas. E detalhe, gente, todo mundo tem características, né? Quando a luz cai, Pedro, ou quando ele morre, né? Então, assim, tem gente que morre jogando. Então, são características bem intensas. Mas, por exemplo, desde quando saiu o celular com jogo, os primeiros celulares já tinham joguinhos, né? Celulares mais comerciais, né? Que era o joguinho da cobrinha pegando pontinho. Daquilo você já tinha prejuízo nas relações pessoais. E às vezes você tá num lugar, a pessoa deixa de falar contigo porque tá jogando no celular. Então, é um uma adição comportamental do nosso tempo. Característica nossa, né? A Maria Clara é gente que surta, é gente que entra em desespero, é gente que desenvolve problemas de outra característica, né? É, Daniel, eu não sei, eu não estou assistindo novela, eu estou reassistindo Rebelde para me preparar para o show, então não estou assistindo as novelas da agora. Então, assim, depois você me conta como que é essa personagem. Com relação ao Game Disorder, é, tem outras características, né? Eles têm que se manter durante uns 12 meses e ou se for menos tempo, a sintomatologia tem que ser muito grave. Pedro, a gente tem é, uma, um, um termo, não está no DSM, mas que é o tecnoestresse, né? Que é o estresse relacionado à tecnologia, e a gente tem algumas coisas relacionadas sim a esse. Eu não lembro qual que é o termo em português agora, mas a gente tem uma ansiedade social muito forte relacionada à dependência de tecnologia, né? Que é bem tenso. Mas a gente tem outras formas de outras doenças, né? Não tem a ver com jogo perigoso, que é o antigo jogo patológico, né? E não pode estar acontecendo no transtorno bipolar, tá? Então, assim, o prejuízo comportamental, ele é fora do episódio maníaco. A pessoa com bipolaridade pode ter game disorder? Pode. Só que o game disorder ele tem que ocorrer também fora do episódio maníaco, tá? É muito comum, por exemplo, a gente ver prejuízos de perda de nota, perda de emprego, de relacionamento, tal. Detalhe, uma coisa super interessante, da mesma forma que quando a gente fala de game disorder, a gente pensa que o pai, a mãe vai levar o adolescente ou a criança, não, também tem muito adulto que vai parar no consultório, não necessariamente eles vão parar no consultório de psicólogo, de psiquiatra, ou na orientação pedagógica de uma escola, ou de uma faculdade, por questão do game disorder. Várias vezes a pessoa vai por questões diversas. Exemplo, problemas urinários. A pessoa desenvolve problemas urinários, problemas de postura, e aí vai em outros médicos, e esses médicos encaminham para a gente. A mesma coisa, a quantidade de pessoas que são que a família não identifica que tem transtorno alimentar, mas o dentista identifica quando vai fazer os procedimentos tal, e verifica, por exemplo, um desgaste anormal do esmalte provocado pela indução ao vômito, né? Então, outros profissionais de saúde, que não só aqueles inicialmente ligados à saúde mental, têm contato e podem identificar. Carla, o de sempre. Infecção urinária, fica sem fazer xixi. Vários usam fralda geriátrica para jogar horas e horas. A minha filha, ela
tem até a cafeteira no quarto do lado do computador. Ela queria uma geladeira, a gente não deixou, porque ela tem que pelo menos sair do quarto, tá? Então, assim, ela não joga, ela pediu, eu queria uma assinatura do LoL, eu tô desconversando há muito tempo, né? Então, assim, redução do consumo de líquido, uma série de problemas. Vício, você para de tomar água para tomar energético, por exemplo, né? Então, se vocês pegarem qualquer canal de streaming que tenha galera que fica fazendo live de jogos, vai estar lá um Red Bull ou coisa do tipo, né? Que também tem problemas relacionados, né? O Monster, eu não vou nem falar, mas a Monster é patrocinadora do meu doutorado, assim. Eu devia ganhar uma bolsa deles, tanto que eu tomei durante 5 anos. Mas é isso, né? Ah, é bem comum, né? Burnout, né? O burnout, ele surge na CID-11, ele não estava na CID-10, não é depressão relacionada ao trabalho, tá? É uma entidade nosológica independente, né? É um transtorno independente. Burnout é uma síndrome conceituada como resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Eu coloquei isso em destaque porque eu discordo disso, tá? Assim, essa é a grande crítica. Foi bom colocar em burnout na CID? Foi. Foi ruim eles terem colocado esse trecho? Foi horrível. Por quê? Se o estresse não foi gerenciado com sucesso, dá a ideia que era o trabalhador que tinha que gerenciar o estresse e tudo bem o lugar ser um inferno, tá? Gente, existe um tratamento para burnout: trocar de trabalho. Ou demitir todo mundo que torna o local um inferno, tá? Só para constar. Então, a gente tem 3 características muito grandes do burnout. Sentimento de esgotamento ou exaustão de energia, tá? É muito característico fadiga física, cansaço físico e mental, né? Aumento da distância mental do trabalho, ou sentimento de negativismo ou cinismo relacionado ao trabalho. Ou seja, a pessoa começa a ter um comportamento hostil em relação ao trabalho. Sensação de ineficácia e falta de realização. Por que que o burnout é mais comum em profissionais de saúde, segurança e educação? Alguém é professor? Imagina, né? Qualquer pessoa que assiste qualquer... Priscila, tudo bem, Priscila? Né? Por causa da tensão do trabalho, Pedro, não necessariamente, por um outro detalhe. Se vocês assistirem... Jane... Oi, Jane, tudo bem? Eu tenho acompanhado você no LinkedIn, tá? Pensa, qual que é a maior reclamação do pessoal da segurança pública? A gente vai, prende e depois soltam. Qual que é a maior reclamação do professor? Que ele se mata e não é reconhecido, nananana. O aluno não aprende, tarará. O aluno tá nem aí, tá lá no game disorder, não liga pra gente e tal. Qual que é a maior reclamação, qual que é o maior problema do pessoal de saúde? Vou falar de cadeira, né? Literalmente. A gente não é ensinado a perder. O profissional de saúde é ensinado a ganhar e que ele vai salvar vidas, tudo. Qual que é a rotina? Não é essa. Ou seja, são 3 profissões onde a frustração, a tensão tá lá, tá? Igual o Pedro falou. Mas a frustração, ela acompanha a profissão, por vários fatores. Falta de reconhecimento social, falta de reconhecimento dos pares, da chefia, ambientes tóxicos de trabalho. A sensação de todo o esforço que você faz não adianta. Essa é a característica marcante do burnout. Se não tiver isso, pode ser estresse, pode ser transtorno de estresse pós-traumático, ou pode ser depressão. Mas não necessariamente vai ser não necessariamente vai ser burnout, tá? Pode ser outro quadro. Então, essa sensação de que o que você faz não adianta, que você é ineficaz, tal,
tem muito a ver. Então, é muito presente, muito característico. Isso é o grande causador. E detalhe, e aí vem por que o burnout é tão importante para a psicologia, né? O diagnóstico é um diagnóstico psicológico. Porém, eu tenho que entender a relação daquela situação, daquele quadro sintomatológico e o contexto de trabalho. Presença ou não de assédio moral ou sexual, porque geralmente quando tem um, tem os dois, né? Presença ou não de exposição a estressores psicossociais, essas coisas. Por que isso é importante? Porque a gente é arguído várias vezes, requerido, né, a definir se é burnout ou não. Por quê? Porque o burnout caracterizado dessa forma, a gente pode, por exemplo, implicar em questões previdenciárias, afastamento do trabalho, aposentadoria, coisas desse tipo. Então, a definição do nexo causal entre trabalho e situação psicopatológica é muito importante. E para isso a gente tem que entender essas duas coisas, né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, tá? Por quê? Porque a gente está falando de situações que levam, por exemplo, à incapacidade crônica. Pessoas que não conseguem se recuperar e têm que parar de trabalhar. Por quê? O burnout, ele é cronificante e desencadeante de outras situações psicopatológicas. Então, não é incomum que a pessoa com burnout depois desenvolva depressão, algum transtorno depressivo, e síndrome do pânico, outros transtornos associados, né? TEPT, inclusive, transtorno de estresse pós-traumático crônico, né? Então, a gente está falando de um transtorno muito complexo e que a gente precisa identificar uma série de fatores muito relevantes para conseguir atuar, né? O burnout refere-se especificamente a fenômenos do contexto ocupacional e não deve ser aplicado para descrever experiências de outras áreas da vida. Né? Então, exclui o transtorno de ajustamento, que é aquele transtorno mais difuso em relação aos estressores cotidianos, não está relacionado com estresse ou ansiedade e outros transtornos de humor, tá? Esses transtornos, eles podem estar juntos? Podem, mas o grande desencadeador tem que ser a condição de trabalho, né? Então, para quem trabalha com perícia, nesses ambientes, é importante verificar essas condições, tá? Detalhe, o burnout tem uma característica muito importante que a pessoa com burnout, ela tem uma tendência a desenvolver comportamentos extremamente inadequados que prejudicam ela ainda mais. Depois, né, que esse cinismo e negativismo dentro da organização. Hoje, né, eu sei que a grande maioria das pessoas que são da psicologia, mas também vale para outras áreas, né, de atuação, a gente tem uma formação muito voltada para especialidades. E a gente tem ideia, por exemplo, eu sou de psicologia organizacional, eu não preciso saber de saúde mental, de psicopatologia, porque eu sou de org, não preciso, psicologia organizacional, não preciso saber de outras áreas. Porém, burnout é uma questão organizacional. E eu preciso saber essas questões para lidar. Eu sou clínico, eu só preciso saber da vida subjetiva do indivíduo e não preciso saber do trabalho. É um ledo engano. Por quê? São âmbitos que se relacionam, implicam que a gente precisa saber identificar essas questões, né? Começou a chover aqui em Brasília, tá? Então, assim, reza brava para a gente conseguir manter até o fim, tá? Tô começando a achar que é perseguição, tá? Não, não é, gente. Esse pensamento mágico são sintomas psicopatológicos bem tensos, tá? Daniel, a gente tem que saber, cara, porque não tem jeito. Pensa, né? Game disorder, né? Você tá lá com um adolescente e ele tem coisas da escola acontecendo que estão sendo prejudicadas por conta desse game disorder, tem questões familiares, tem questões que não são só da clínica em si, né? Eu sou um psicólogo escolar, estou lá na escola e não consigo perceber
que o uso de videogames dentro da escola está num nível absurdo, eu estou um pouco afastado de psicopata, né? Então, assim, a gente tem que ter um conhecimento que mescla essas coisas todas, né? Detalhe, o uso de tela está relacionado à obesidade infantil. Eu sou pediatra, eu tenho que também entender um pouco de como as coisas se organizam na sociedade. Então, é importante que a gente tenha essa compreensão, né, mais ampla dos contextos, né? Lembra que eu falei da transexualidade? Ela mudou e foi para um outro âmbito, né, que antes era o transexualismo, F64.0, ele chama só agora inconsistência de gênero na adolescência e idade adulta. É uma situação, tá, de incongruência de gênero da adolescência e da idade adulta, é caracterizada por uma incongruência acentuada persistente entre o gênero vivenciado e o sexo atribuído, o que leva ao desejo de transição. Ou seja, a transexualidade é uma característica transitória duas vezes, né? Porque espera-se que ela se extingua nesse sentimento de inadequação depois da transição. É basicamente isso. E ela deixa de ser um transtorno para ser uma situação que o indivíduo que se sente, né, nessa condição de incongruência vivencia, só isso, mais nada, né? Então, assim, o comportamento, variante de gênero e as preferências por si não são uma base para atribuir o diagnóstico. A gente não está falando aqui de orientação, de nada disso, apenas dessa característica, nessa situação, na verdade não é uma característica, é uma situação de incongruência percebida pelo sujeito. É o antigo ego distônico, que o pessoal do psicanálise gostava do termo. Então, é muito isso, né? Exclui transtornos parafílicos, tá? Então, a gente não está falando de travestismo como parafilia, aquela pessoa que tem uma identidade de gênero X, que só se veste de forma Y para aumento do prazer ou coisa do tipo. A gente não está falando disso, a gente está falando daquela pessoa que tem sentimento de incongruência entre a experiência subjetiva de gênero com a experiência física de gênero, de sexo que ela tem, tá? Então, deixa de ser uma característica psicopatológica para ser uma condição, tá? Tá, cadê? Agora, para a professora Priscila, que está aí, né, que é da área, a CID-10, a CID-11, ela juntou, né, no mesmo capítulo, que é o capítulo 6, transtornos mentais, transtornos do comportamento e transtornos do neurodesenvolvimento, né? Esses transtornos do neurodesenvolvimento, eles foram recodificados, né? Mas basicamente não tem muita novidade. O que tem de novidade, né? As desordens de desenvolvimento intelectual continuam, da fala, da sensoriais específicas, até chegar na questão do autismo, né? Então, o autismo, ele para de ter aquele monte de outras classificações para ser tudo transtorno de espectro autista, tá? Então, a gente não tem mais um código específico para cada uma das outras, né? Então, o autismo, o TEA, né, o transtorno de espectro autista, ele inclui o autismo infantil, o autismo atípico, síndrome de Rett, outros transtornos desintegrativo da infância, transtorno com hipercinesia associada a retardo mental e movimentos estereotipados, e Asperger. A síndrome de Rett, ela saiu e foi para uma outra classificação, que são das questões neurológicas específicas, tá? Transtornos neurológicos, tá? Então, todas as variantes que a gente tinha de classificações estão aqui dentro do transtorno espectro autista. E o que inclui, né? O que a CID traz de novo, na verdade? Então, a gente vai ter, né? O transtorno, a gente vai classificar, né? Qual daqueles tipos
teoricamente, né, que a gente tem naquela pessoa específica, e com ou sem transtorno de desenvolvimento intelectual, tá? Depois, o grau de comprometimento funcional da linguagem, com leve ou nenhum comprometimento funcional da linguagem, com linguagem funcional prejudicada, com ausência completa ou quase completa da linguagem funcional. E aí, a gente também tem uma característica importante que foi colocada, que é a perda ou não de habilidade previamente adquirida. Então, pode acontecer em alguns casos, por exemplo, por questões ambientais, questões da experiência, exposição a estressores específicos, violência, ou qualquer outra coisa. Uma criança, por exemplo, não apresentava nenhuma alteração do desenvolvimento intelectual, autismo, mas sem alteração do desenvolvimento intelectual, que desenvolva essa alteração depois por uma perda das habilidades adquiridas anteriormente. Então, essa possibilidade de classificação está aí. A perda das habilidades previamente adquiridas é aquilo que a gente chama de regressão. Quando você tem um quadro que teve uma regressão no desenvolvimento, tá? Isso pode acontecer e a gente utiliza essas classificações. Os níveis de suporte, eles são, nível de suporte 1, 2 e 3, eles são derivados disso aqui, né, dessa classificação. A gente consegue pensar, por exemplo, que quanto maior o número de agravantes, maior o nível de suporte requerido, tá? Então, é muito nesse sentido, para eu poder ter essa melhor compreensão dos casos. Detalhe, não é incomum eu ter características de um transtorno e ter outros associados. Por exemplo, é muito comum que adultos que estão dentro do espectro autismo, mas autista, com pouco comprometimento ou quase nenhum comprometimento, apareçam para psicoterapia ou para atendimento psiquiátrico, médico, pedagógico, não em função do autismo, mas em função de ansiedade, por exemplo. Né? Então, assim, você tem que ser sociável, você tem que ter amigos, você tem que sair, você tem que falar com todo mundo. Aí a pessoa tem uma dificuldade nesse âmbito da existência e desenvolve ansiedade, até comportamentos de esquiva, de situações sociais, fobia social, em decorrência disso, dessa cobrança externa muito grande. Então, eu estava vendo esses dias, é uma reportagem de uma associação de autistas adultos na Inglaterra que tem lutado pela não aplicação de métodos terapêuticos indiscriminadamente. Porque às vezes é forçar que a pessoa desenvolva uma habilidade que a gente acha que ela deveria ter e que não deveria ter, sabe? Raniel, a gente tem um canal no YouTube e a gente vai colocar lá essa gravação, né? Pois é, Priscila, ajuda demais isso, né? Então, por exemplo, imagina que a gente fez uma avaliação de um adolescente com autismo hoje. A família entra numa crise qualquer uma que você pensar, separação, morte, qualquer coisa do tipo. E a gente vai reavaliar, a gente pode usar esse especificador, né, com perda de habilidades adquiridas anteriormente. Então, são questões que tornam a comunicação muito mais direta, muito mais objetiva, né? Assim, eu entendo, gente, que é arriscado dar diagnóstico? Claro que é. Por isso que o diagnóstico, ele é limitado a pessoas que têm habilidade e formação para isso, né? Por exemplo, quando a gente trabalha com uma avaliação muito completa, a gente usa a CID, a gente também usa a CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade, que aí a gente vai pegar, por exemplo, tem prejuízo na linguagem. Qual parte da linguagem? E aí a gente usa a CIF, né? Só a CIF dava um curso só dela, que ela é quase desconhecida, né? Para especificar isso, né? Então, a gente tem uma série de características que podem ser melhor descritas, ao invés da gente colocar um rótulo grandão e colocar todo mundo dentro. Eu fico com muito medo quando eu escuto coisas assim, tal abordagem, tal estratégia funciona para tudo. Não. Tá? Dependendo do que você for fazer. Por exemplo, treino de habilidades sociais.
Eu oriento muita pesquisa em habilidades sociais, treino de habilidades sociais. Só que se você desenvolver, forçar alguém a desenvolver habilidades sociais, você vai ter um efeito totalmente contrário do que você precisa, sabe? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Então, quanto mais específico a gente tiver o detalhamento, melhor a decisão que a gente toma para a intervenção que a gente vai fazer, né? Opa, acho que é isso, né? Então, peraí. Beleza. O DSM, né? Falar um pouquinho do DSM, o que, que ele mudou a partir da CIT. Primeira coisa, né? O DSM, ele veio a versão nova para atualizar de forma abrangente o texto descritivo fornecido para cada transtorno com base em revisões de literatura. Tirar as dúvidas. Tinha coisa que estava confusa, eles melhoraram a escrita. Basicamente foi isso. Sabe quando você... Lembra aquele trabalho que você fez no primeiro semestre do curso e que depois você tem vergonha de ler de novo? E que você quer mudar tudo? Então é isso. Eles foram lá, pegaram e revisaram o texto porque tinha coisa que ficou confusa. Basicamente isso. Eu adoro esse termo que eles usam. Inclusão de entidades de diagnóstico, né? E modificações e terminologia atualizada em critérios de diagnóstico e definições de especificador. Melhorar a classificação. Dá o exemplo do autismo, né? Os critérios diagnósticos tinham frases do tipo assim, apresentar algum dos sintomas. Não é apresentar todos os sintomas. Então foi modificado para evitar as dúvidas e interpretações errôneas, né? E padronização de termos para evitar confusões. Gente, é o caos. E as traduções, a gente tem que tomar muito cuidado, isso vale para tudo que a gente for fazer, às vezes as traduções são muito erradas, né? Então, a gente tem termos que estão colocados e que não são adequados. Então, houve essa reformulação. O DSM-5 já era bem alinhado à CID-11. Que a gente fala CID-11, parece que ela foi criada ontem, né? Foram 10 anos de trabalho para fazer a CID-11. Então, o pessoal da CID já estava em contato com o pessoal do DSM, né? E aí saiu o DSM-5. Para mim, a melhor coisa do DSM-5-TR é que a capa é mais bonita. Ela é metalizada. Sim, eu sou desses que gosta de livro, né? Coisas importantes, né? Mudanças em função da cultura, racismo e discriminação. O uso do termo racializado é usado em vez de raça racial, para destacar a natureza socialmente construída da raça. Beleza? Então, o DSM, ele vai incorporar uma forma DSM-5-TR muito mais clara e precisa de dizer certas coisas. Por exemplo, raça é uma construção social, ponto. Então a gente vai usar o termo racializado. O termo etnorracial é usado no texto para denotar os Estados Unidos, tá? Só isso. Categorias do censo, como hispânico, branco ou afro-americano, que combinam identificadores étnicos raciais, foram mais adotados, e termos minoria e não brancos são evitados porque descrevem grupos sociais em relação a uma maioria racializada, uma prática que tende a perpetuar hierarquias sociais. Gente, a preocupação não é só da Associação de Psiquiatria Americana, mas também da Associação de Psicologia, né? As normas da APA, que todo mundo conhece, para escrita científica, por exemplo, diz que a gente não pode usar termos que discriminem em termos de gênero, raça e tal. Aqui eles foram bem claros, falaram, a gente não vai usar mais porque isso coloca... esse é um termo que discrimina. Ponto, simples assim, tá? O termo emergente latinx é usado no lugar de latino-latina para promover a terminologia inclusiva de gênero. Eu não gosto de linguagem neutra,
é um atentado à língua inglesa, é um atentado à língua portuguesa. Deixa eu contar um segredo, né? A língua, ela muda independente do que você acha, né? Então, eu tive uma discussão um dia atrás, uns tempos atrás, com um linguista, que é assim, a língua vai ser o que os falantes dessa língua querem que ela seja, independente do que as pessoas acham legal ou não. Então, assim, e ponto, né? Então, não adianta você chegar lá em Minas e falar que trem, para se referir a coisas, não é correto, nenhum mineiro vai ligar. Simples assim. Vai continuar falando. Então, e amigues não é legal. Problema seu. Vai continuar sendo usado, as pessoas vão usar. Com o tempo, ninguém vai lembrar sua postagem no Facebook reclamando disso, e todo mundo vai usar pronto, acabou. Simples. Então, a Associação Psiquiatria Norte-Americana falei, colocou, assim que vai ser e acabou, tá? A gente vai escrever desse jeito e tudo bem. Então, o termo caucasiano não é usado porque se baseia em visões obsoletas e errôneas sobre a origem geográfica de uma prototípica etnia pan-europeia. Caucasiano quer dizer um homem primordial que nasceu no Cáucaso. Cara, é totalmente contra todas as teorias e evidências da expansão da genética mundial. Assim, cara, é totalmente errôneo, tá? E os dados de prevalência em grupos étnico-raciais específicos foram incluídos quando a pesquisa existente documentou estimativas confiáveis com base em amostras representativas. Tá? Isso serve também para questões de gênero, tá? Existem algumas estatísticas que são bem complicadas. Dá um exemplo. Se vocês olharem todos os livros de psiquiatria, tem lá que o transtorno de personalidade borderline é mais comum em mulheres. Ponto. Está escrito assim. Eu sempre fico na dúvida. É mais comum em mulheres porque mulheres são mais diagnosticadas com esse transtorno, porque os padrões de comportamento para o transtorno de personalidade borderline ficam mais evidentes em mulheres do que em homens? Porque se vocês olharem os critérios do diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, eles são basicamente a descrição do padrão de homem, né, de masculinidade definida, tá? Só para contar, né? Então, assim, ou porque você tem mais adultos com transtorno de personalidade borderline mulher, porque homem com transtorno de personalidade borderline morre mais cedo, né? Porque se envolve em atividade de risco, uma série de coisas, né? Então, essas estatísticas, o DSM-5-TR só está colocando as que eles têm mais certeza sobre isso. Aqui, para a gente, é uma discussão que a gente está engatinhando nela, mas nos Estados Unidos a questão da linguagem, do atendimento, da forma de atender populações que historicamente foram segregadas do acesso a direitos é muito mais forte, né? Então, aqui a gente ainda está engatinhando nessa discussão, apesar de a gente ter bastante já isso, né, dos tempos para cá. E aí, já falando para a professora Priscila e para quem gosta aí de criança, né, teve mudanças de critério diagnóstico, então critério de transtorno de espectro autista, exigência clara de atendimento aos critérios diagnósticos, todos os critérios a seguir e não qualquer um dos critérios a seguir. Porque, gente, a versão anterior deixava aberto e era muito fácil classificar as pessoas dentro de um transtorno sério, como é uma classificação de autismo, né, de transtorno espectro autista, só porque tinha uma característica ou outra. Não, você tem que ter todas, senão não entra. É o que a gente sempre discute da banalização do diagnóstico, né? Então, a categoria ela tem que ser clara e precisa. O transtorno disruptivo de desregulação do humor, quem é essa criatura? Transtorno disruptivo de desregulação do humor seria a versão infanto-juvenil do transtorno bipolar, tá? A faixa etária foi atualizada de 6 para 18 anos. Ela era diferente. O transtorno de estresse pós-traumático ele não entrava uma especificação de idade. Hoje a gente tem que, por exemplo,
para criança de 6 anos ou menos, ela testemunhou eventos não só presencialmente, tá? Mas assim, que ela testemunhou por qualquer tipo de meio, foi tirado a redundância, né? Que vinha assim, olha, o evento traumático pode ter acontecido com a pessoa ou com outra que ela viu ou ficou sabendo. E aí ficava repetindo. E aí eles tiraram para isso, né? E o transtorno de luto prolongado não tinha, ele entra na CID-11 e entra no DSM. É um novo transtorno, né? E aí ele traz algumas questões diferentes de criança e adulto, e a intenção é refletir as evidências científicas atuais, destacar as diferentes reações de crianças ou adolescentes podem ter em tais situações. Por exemplo, o transtorno o tempo entre a morte da pessoa doente, né, próximo, e o desenvolvimento do transtorno. Para a gente falar, criança adolescente é de 6 meses, adulta de 12 meses, tá? Por quê? Porque são formas diferentes de lidar com o transtorno. Opa, tá pulando. Então, assim, a reação não adaptativa ao luto, após 12 meses em adultos, em 6 meses em crianças e adolescentes, com prejuízo do funcionamento global. Não é só uma tristeza, como eu tinha falado. Aqui a gente tem um bem interessante, que é o transtorno neurocognitivo leve, induzido por estimulantes, né? Ele não tinha os detalhes que a gente colocou, né? Que a EPA colocou, que são questões, por exemplo, esse transtorno, ele não tinha essa especificação. E o que é o transtorno neurocognitivo leve induzido por estimulantes? Galera aí que fica tomando qualquer tipo de estimulante, MDA, MMDA, energético, qualquer coisa do tipo. Então, são alterações cognitivas resultantes do uso dessas substâncias. Por que esse transtorno não aparecia antes? Porque o consumo de estimulante não era tão forte assim. Jane, a gente vai mandar o link com o canal, tá? Com a gravação, tá? O uso de estimulantes, ele é sempre existiu, é claro, né? Mas de uma forma tão forte, só nas últimas 2 décadas que ele se tornou um problema muito grande de saúde pública, né? Mudou também a forma de escrever algumas coisas, né? Então a gente se mudou, por exemplo, e se especificou melhor presença ou histórico de comportamento suicida, né? A gente foi melhor definido como comportamento potencialmente autolesivo, com pelo menos alguma intenção de morrer. Uma discussão que eu estava tendo agora há pouco com uma ex-aluna, nem toda autolesão é suicida, né? Tem autolesão por milhões de características, né? De sintomas diferentes, motivos diferentes, tal. A, a presença de histórico de comportamento suicida, né? Paulo, a gente recebe, quando a gente finalizar, a gente recebe uma lista. Relaxa, o programa salva para a gente a lista de presença, tá? Quando a gente faz essa definição, o que é um histórico de comportamento suicida? É comportamento autolesivo com intenção de morte. Automutilação não suicida. Danos autoinfligidos intencionalmente ao corpo que podem induzir sangramento, hematomas ou dor na ausência de intenção suicida. Foi melhor especificado o que são essas duas coisas, né? A grosso modo, lembra que eu falei para vocês a questão de cultura? Dá um exemplo, né? Se eu pegar um objeto pontiagudo e começar a bater na minha pele, eu vou lesionar minha pele, certo? Certo, né? Se eu não tenho intenção de morrer, isso é autolesão, não suicida, beleza?
Quem fez tatuagem fez como? Usando a figurinha do chiclete que a gente molhava e colocava? Não. A gente pegou uma agulha e furou o corpo. Gerou uma lesão? Gerou uma lesão. Tinha intenção suicida? Não. Era um comportamento autolesivo? Não necessariamente. Porque culturalmente isso está bem explicado. Né? Então, o que a gente pode chamar de um comportamento autolesivo, a gente tem que entender também esse contexto que ele ocorre. Tá joia? Esse slide, eu vou colocar ele lá para vocês, né? Ele tem, eu vou mandar junto com o e-mail que eu vou mandar, que a gente vai mandar com o link, né, do curso, mas também a gente vai colocar todas tem as referências que vocês podem acessar, todas elas estão disponíveis, vão com link para vocês acessarem na internet, né? E deixa eu só arrumar aqui. Tararã, tararã. Obrigado, Giane. Giane foi minha aluna em outra vibe, né? Totalmente diferente, né? Ah, então, Giane, o que, que acontece, né? Modificações corporais estariam associadas à automutilação não lesiva? Então, a gente tem que ver o contexto, né? Então, pensa, eu fui lá e fiz uma tatuagem, certo? Então, isso é um comportamento. É um comportamento estético que, para atingi-lo, eu passei por uma autolesão. Mas a autolesão não é o objeto final. Ela é o caminho para atingir aquela mudança estética, certo? Tá. Agora, depois vocês joguem na internet, joguem na internet, por exemplo, pessoas que fizeram mudança, body art radical. Vocês vão encontrar pessoas que, por exemplo, tiraram o nariz, né, para parecer como uma figura mitológica, tipo um demônio, coisa do tipo. Aí a gente já começa a estar falando de coisas um pouco diferentes, tá? Um pouco mais complicadas. Essa discussão do normal e patológico, ela é muito complexa, né? Então, a gente sempre tem que pegar caso a caso para, sim, Maria Clara, faço sim. A gente sempre pega para olhar o comportamento globalmente, como ele funciona. Eu falei disso na primeira vez que a gente tentou fazer o curso, né? Por exemplo, ouvir vozes, né? Ouvir vozes, só isso é psicopatologia. Porém, quando você ouve essas vozes, pequeno gafanhoto, em que local você ouve essas vozes? Então, por exemplo, eu estou aqui com vocês e começo a ouvir uma voz falando assim, Carlos, você precisa pegar e jogar uma bomba em algum lugar, já é complicado. Mas eu estou lá, todo de branco, na minha religião, seja ela qual for, e escuto uma mensagem que eu estou profetizando para alguém, velho, esquece, não fala de psicopato, não é um pensamento autorreferente, você não é escolhido nem para isso, nem para aquilo, não é psicopatologia, é só experiência religiosa. Então, assim, são coisas, né, que são totalmente diferentes. Então, a mesma coisa a autolesão, né? A autolesão, eu vou pegar dois extremos, né? Eu vou e faço a bifurcação da minha língua, esteticamente e tal. Dentro daquele meu grupo que eu pertenço, aquilo faz parte da estética, da cultura, mais underground, não sei o quê. Joinha, tá beleza, tá com a galera, tá? Não tá gerando, pode gerar algum dano, tal? Pode, mas pensa um outro extremo. Eu pego e corto a genitália de crianças que não podem decidir se querem ou não, sabe? Então, isso, culturalmente, está dentro daquele contexto, mas isso é uma violência, né? Isso que são esses detalhes que a gente tem que pensar, né? Como que as coisas se organizam, né? Então, lembra, o pessoal de comportamental, para isso, tem uma coisa, eu gosto muito desse termo, a topografia e a função, né? Às vezes o comportamento é exatamente igual, mas a função é diferente. Dá o exemplo da autolesão, né? Você tem autolesão suicida, com intenção suicida, né? Você tem a autolesão, que é em função, você tem
uma ideação suicida e você usa a autolesão como um freio da ideação, então ela é um fator de proteção, não é efetivo, mas tem lá a sua função. E você tem autolesão, por exemplo, por competição. Como assim? Num grupo de adolescentes. Você tem lá os adolescentes da frente, populares, super legais, e você tem a galera trevosa do fundão. A galera trevosa do fundão, entre eles também há uma hierarquia. E quando eles se autolesionam, eles também estão competindo para ver quem é o mais triste. De alguma forma recebe algum tipo de reforço ambiental. Então, o mesmo comportamento, o contexto de estudo e o que tem por trás desse comportamento, né? Então, antes de definir o normal e patológico, a gente tem que ver todos esses detalhes, e aí depois que a gente vai ver significância clínica, depois, se está contextualizado ou não, se esse contexto é adequado ou não, depois a gente vai. Pode ser, gente, quando a gente fala contextualizado culturalmente, vai ver que a cultura é muito maluca também, né? Dá uma olhada no Netflix, tem vários desses documentários de true crime, né? Que você tem lá um pessoal que, sei lá, velho, entra nos grupos que culturalmente aquele grupo tem uma subcultura que é muito pancada. Então, a gente tem que ver esses contextos, né, para ver o quanto que é funcional ou não. É a mesma coisa, né? Quando a gente começa a discutir isso, muitas pessoas falam assim, e a questão religiosa? Velho, depende, né? Então, pensa, você vem pegar a situação, por exemplo, luto prolongado, né? Transtorno de luto prolongado. A religião é super boa nesse momento, geralmente como um fator protetivo. Você ressignificar que aquela experiência está nos desígnios de Deus, ou acreditar numa vida futura. Tudo isso é importante como fator protetivo, te ajuda a desenvolver resiliência, uma série de coisas. Beleza? Beleza. A religião te dá suporte social, tal. Mas, numa mesma, uma mesma galera pode interpretar a religião de uma forma totalmente estranha e começar a fazer coxinha de carne humana, né? Ou empada, eu não lembro o que era exatamente. Mas é isso, o pessoal tinha uma interpretação muito peculiar, né? Então, é aquela coisa, depende da forma, né? Se você olhar na CID, tem lá transtorno por abuso de cafeína, né? Depende da relação que se estabelece, como que isso está. Então, todo esse contexto ele precisa ser pensado e analisado caso a caso para depois a gente ir para os códigos, né? Então, a gente tem, quem está em clínica escola, atendimento à comunidade, eu acho que é a escola mais rica que a gente tem, porque a gente tem contato com tudo possível e imaginável, né? Então, a gente vê como a cultura às vezes oferece um apoio e é um fator de resiliência, de suporte social, às vezes a cultura é o que adoece a pessoa, né? Então, cada caso a gente precisa olhar, né, com cuidado, nunca achar que tem todos os critérios, tá doente, tem que internar, tem que dar remédio, não necessariamente, também não pode ir para o outro extremo, que não existe diagnóstico, não existe transtorno, e aí às vezes a gente nega acesso das pessoas a estratégias, né, importantes, lembrando, um diagnóstico, ele também é importante como assegurador de direitos, então, sem um diagnóstico, eu não tenho acesso, por exemplo, a serviços da Previdência Social, no caso do burnout, eu não tenho acesso a meios educacionais adequados sem um diagnóstico, por exemplo, de uma deficiência intelectual ou de alguma outra situação que requeira suporte, né? Então, a gente não pode nem ir para o campo de não existe, e é tudo do mal capitalista e que rotula as pessoas, nem ir para o extremo também, que a gente tem que classificar tudo. Às vezes a pessoa tem todas as características de um transtorno, mas aquilo é extremamente funcional na vida dela. Muito até. Então, às vezes, algumas características, elas são importantes, né? Eu falei da culpa, mas se a gente for no começo, mas se a gente for pensar
A ansiedade, se a gente não tivesse o potencial de desenvolver ansiedade, a gente tinha morrido enquanto espécie. Vocês assistiram? Quem não assistiu vai assistir Os Croods, sabe? Croods é um desenho que tem lá o Círculo do Medo. Toda vez que tem uma ameaça, eles vão e se preparam para aquilo. Gente, o que é ansiedade? Ansiedade é um medo antecipatório. Se a gente não tivesse medo, a nossa espécie tinha sido extinta. O medo antecipatório nos ajuda a preparar, nos ajuda um monte de coisa. Qual que é o problema? Tem uma galera da psicologia evolutiva que tem uma proposição interessante que é a seguinte: olha, o medo e, em decorrência, o sentimento de expectativa ao que pode gerar o medo é evolutivamente muito importante. Conforme a gente foi diminuindo a necessidade de comportamentos mais agressivos para sobrevivência, enfrentar predadores, não sei o quê, ninguém avisou para o cérebro que esses comportamentos não eram mais legais. E aí a gente tem um drive de sentir ansiedade. E aí essa ansiedade que a gente fala hoje, está tão comum as pessoas falarem ansiedade, 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 que vocês mais vão ver chegando no consultório, a gente fala assim, eu tive uma crise de ansiedade. E aí a gente, como já leu bastante, a gente fala, foi um episódio de ansiedade paroxística, né? Por quê? Porque foi uma ansiedade muito intensa, né? Quando que o transtorno de ansiedade se instaura? Quando a ansiedade está desproporcional ao ambiente, seja imaginário ou real, né? Então, assim, a pessoa que é ansiosa, ela basicamente ela cria um monstro que ela vai alimentando dia a dia de dúvidas. Mas o que é isso? É um mecanismo natural, só que está descompensado, né? Está fora do local. Da mesma forma, uma das características cognitivas mais importantes que a gente tem na depressão é o pensamento centrado numa única ideia, né? Aquela ruminação de ideias. Cara, se a gente não ruminasse ideia, a gente não tinha evoluído enquanto espécie. A nossa ideia, como que eu vou resolver um problema, tal, é tudo ruminar, você fica lá, pensando, pensando. Qual que é o problema? É o mesmo comportamento no lugar errado, inadequado. Né? Então, a gente tem que pensar muito isso, né? Às vezes, um comportamento é extremamente útil, muito de boas. Então, assim, a gente recebe, agora a gente está com uma onda muito grande de adultos procurando o diagnóstico tardio de autismo e TDAH. Drauzio Varela, né, eu falo que a gente tem que pagar comissão para ele. Toda vez que ele faz um programa, uma série falando sobre um dado transtorno, o consultório enche de gente. Mas é isso, as pessoas procuram esse atendimento e a gente tem que pensar, cara, o que vai fazer diferença na vida dessa pessoa hoje, um diagnóstico, né? Falar com ela, explicar para ela tudo direitinho, né? Acho que uma das melhores experiências que eu tive em relação a isso foi, a gente estava na clínica escola, a gente atendeu uma pessoa da comunidade que ela foi atropelada várias vezes, por carro, por moto, por bicicleta, por tudo que vocês imaginarem. E aí, cara, raramente eu vi um caso de TDAH em adulto, TDAH em adulto, TDAH em adulto tão intenso, né, o nível de desatenção, porque com a idade tende a melhorar a atenção. E a gente foi entregar o laudo, né? O estagiário deu o laudo para essa menina, ela começou a chorar, e eu por dentro, assim, cara, a gente acabou com a vida dela, né? Aí ela vira e fala assim, eu tava na sala de espelho, né? Ela fala, obrigado, porque assim, é a primeira vez que eu descubro que eu tenho alguma coisa, eu não sou burra, porque todo mundo chama de burra, de lesa, não sei o quê. Então, isso tinha acontecido comigo quando eu fui entregar um laudo de um trabalhador, né, laudo de depressão no trabalho, né, todo mundo falava que ele era preguiçoso, né, então assim, da mesma forma que um diagnóstico pode acabar com a vida de alguém, ele pode ser a abertura de uma perspectiva nova. Eu fiz uma avaliação de TDAH em adulto, né, agora, e a pessoa pediu para eu fazer o feedback junto com a família. E aí a expectativa da família era que a gente falasse para eles que ela tinha tratamento para essa pessoa mudar. Cara, eu falei, olha, não é por nada não, mas vocês têm que parar de exigir dessa pessoa o que ela não pode dar. Simples assim. Então, organizar a agenda da família tira da mão dela, simples.
e para de ser chato, e começa a colaborar na casa. É feio falar isso? É, mas às vezes tem que fazer. Então, a gente tem que ter uma noção muito importante do que a gente está falando enquanto diagnóstico. Cuidado com o diagnóstico, de ficar dando diagnóstico em rede social, fulano tem tal coisa, fulano tem tal coisa. Cara, se não avaliou a pessoa pessoalmente, não fala, né? Então, tem algumas questões importantes aí para falar. Bem, o meu recado era esse, né? Eu sei que é muito pouco, né? Na extensão de tudo que a gente pode falar. E é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, dúvida, fome, sede, frio, tristeza. Eu tenho dúvidas, mas elas precisam ser tiradas em supervisão. Tudo bem. Vamos lá. Daniel Guzman, te falar, a ansiedade é o maior motivador das pessoas procurarem consultório, né? E aí, é aquela coisa, né? Eu vou pro consultório por conta da ansiedade, porque é aquilo que aparece, mas você tem uma série de outras coisas, né? Seja abordagem, qual for que você use, né? A galera da psicanálise gosta daquele termo, né? A queixa latente e queixa manifesta, né? Eu acho que a ansiedade tem sido hoje o que as pessoas mais procuram consultório, tanto para terapia, quanto para terapia, intervenção medicamentosa, orientação na escola, no trabalho. Eu acho que é o grande desencadeador. A gente tem que tomar cuidado para não banalizar que a ansiedade é tudo, né? Então, na verdade, às vezes ela é só um sintoma de um monte de outras coisas, né? E o que a Maria Clara fala, o que é essa crise de ansiedade? Então, toda vez que chega alguém, eu pergunto, a pessoa fala, eu tenho um transtorno de ansiedade. Eu pergunto, se você fez uma avaliação anterior, a pessoa fala, não, eu fui no Google, tá? E aí depois a gente vai especificar. Então, a gente tem as perguntas-chave de fazer sempre que alguém te conta que teve uma crise de ansiedade. Como foi? O que você sentiu? O que você pensou? Onde você estava? O que você ia fazer? Isso já aconteceu antes? Desde quando acontece? Acontece com que frequência? Essas perguntas vão te falar. É um episódio de ansiedade paroxística, famosa crise de ansiedade. É pânico. É outra coisa. Transtorno de ansiedade generalizada. A partir disso você consegue melhorar. Diga, Daniel. Não, longe de mim de banalizar isso. Só me chama a atenção e até me surpreende, mas eu até me lembro, o professor Alexandre Galvão, aí do CEUB também, ele também falava isso, que a ansiedade é talvez entre os diagnósticos mais comuns do século XXI, ao lado da depressão. Então, foi assim, um susto eu começar a minha carreira na clínica, atendendo em psicoterapia, e ver que, nossa, realmente quase a cada 2 ou 3 pacientes que eu atendo, a demanda é essa. Então foi só mais uma surpresa, que, nossa, realmente é mais comum do que se parece. A queixa, pelo menos, é bem mais comum do que eu tinha imaginado em toda a minha vida. Era Hoje, mais Daniel, isso. a gente recebe criança lá na clínica escola, você tem criança falando que está com ansiedade, né? Eu não estou discordando que existe. A gente tem que começar a ter um olhar mais apurado, e é isso que você fala, né? Para separar o que é ansiedade sintoma de ansiedade transtorno, o que é ansiedade normal, que a gente não pode esquecer que as pessoas também, elas, como a Maria Clara falou, né? As pessoas falam que estão com crise de ansiedade, né? Mas às vezes é porque a pessoa nunca teve que enfrentar um desafio na vida e aí de repente ela sente aquele desconforto. Então assim, a gente também tem que levar em consideração, né? Eu não estou desmerecendo o sofrimento das pessoas, mas contextualizar esse sofrimento para a gente entender melhor, para ajudar melhor, né? Então, porque senão a gente vai pensando mais geral, né? Uma metáfora mais geral, eu vou ficar dando aspirina
uma dor que a aspirina só vai ser um paliativo, né? Então, eu super tenho problema com essa questão de ansiedade, essas receitas, né? Eu sei que ninguém aqui vai fazer isso, mas essas receitas de como controlar a ansiedade. Na verdade, isso é importante como um paliativo momentâneo para você atender aquela pessoa. Mas se ela não desenvolver recursos para lidar com o que gera ansiedade, nunca vai resolver. Diga, Maria Clara. É porque entra numa questão que, assim, a ansiedade, ela se retroalimenta, né? Essa questão do o medo da crise, assim. Eu tenho pegado muitos pacientes que, é isso, eles não chegam falando, eu tive uma crise de ansiedade esse final de semana. Aí pergunta como é que foi, eu fiquei muito nervosa. E a minha mão começou a suar. Mas ela conseguiu fazer as atividades do dia dela, ela só passou o dia muito nervosa, né? E aí, isso não caracteriza uma crise, né? Não teve ali toda a questão, né, de você parar, ficar completamente disfuncional e realmente aquilo ter uma mobilização muito grande na vida da pessoa. E para pessoas que realmente já tiveram várias crises de ansiedade, acaba que o medo não é fazer as coisas que dão ansiedade, é ter uma crise enquanto faz, né? E aí entra toda uma questão da psicoeducação de que você não vai sair do zero, assim, do 100 da crise e ir para o zero e nunca mais sentir ansiedade. Mas é você aprender a regular e sentir a ansiedade de uma forma que vai ser um pouco mais saudável, um pouco mais funcional na vida, mas que não necessariamente vai te levar a uma crise. Porque o que eu tenho percebido em alguns pacientes é isso, eles ficam ansiosos, e aí eles ficam mais ansiosos porque eles estão ansiosos. E aí vem essa questão da retroalimentação, e aí vem a crise, né? Exatamente essa questão da hipervigilância. E é muito complicado porque a gente tem muita informação o tempo todo, de tudo, assim. É igual eu mandei um comentário ali, uma paciente minha acabou de mandar mensagem com um site, assim, de, tipo, diagnóstico borderline. Ela falou, quero conversar sobre isso na próxima sessão. Eu, beleza, mas sem neura, não fica girando a vida em torno disso aqui. E é muito complicado, assim, porque você vai, você se autodiagnostica e fica lá, na ansiedade, curtindo ali, e não consegue sair, a pessoa não percebe que ela mesma está trazendo isso, assim, não consegue sair do fluxo. Eu vejo, assim, uma questão mais existencial agora, né? Uma coisa que eu vejo é que a busca do diagnóstico também, essa coisa, eu vi tal coisa e eu quero discutir contigo se eu tenho não border, né? Eu vejo muito assim, eu tenho um discurso muito como o Daniel também coloca, do não poder ter sentimentos negativos, né? E que a experiência tem que ser sempre positiva. Isso traz uma carga para quem sofre muito grande, porque você precisa de alguma forma justificar para si por que você sente isso, né? E aí tem todo o mecanismo da própria ansiedade, tem toda uma questão e aí vem uma questão cultural, nossa, por que a ansiedade é também uma leitura que a gente pode fazer? Por que a ansiedade é tão alta para a gente? Porque a gente vive em uma sociedade da performance, né? A professora Priscila, que trabalha com criança, ela vai encontrar, por exemplo, casos de ansiedade em criança em idades que isso não era comum há algum tempo atrás. Por quê? Por uma exigência de desempenho, né? Uma necessidade de sucesso, uma necessidade de um monte de coisas que leva a gente a um sentimento de fracasso se a gente não está bem, né? E também tem outras coisas, aí vem toda essa questão, eu tenho um problema seríssimo com rede social, tem movimentos de subestimar sintomas, tem movimentos de romantizar sintomas, me incomoda muito a romantização de transtornos, sabe? Então, assim, eu super apoio coisas do tipo, a pessoa convive com uma situação, um quadro X, e conta a experiência dela de forma construtiva, mas a galera capitalizando em cima disso. Então, assim, tem um monte de coisa complicada, e acho que essas discussões têm que ser mais trazidas. Uma coisa que a gente não pode mais é continuar nessa vibe de não podemos trabalhar com diagnósticos porque isso é errado, que isso é feio, não sei o quê. Eu acho que a gente deixou muito aberto, é lógico, tem que questionar, tem que entender, mas, cara, qualquer profissão que deixa uma área aberta, outras pessoas vão entrar no meio,
né? Hoje eu recebi um vídeo que eu fiquei chocado, dizendo que o transtorno de personalidade narcisista é um conjunto de pecados. Então, assim, e a pessoa tá numa rede social, tem um monte de seguidores, as pessoas vão escutar. Então, a gente tem que ficar muito mais... Nossa, eu tenho um problema seríssimo com pacientes que chegam com... Assim, eu não pessoalmente, mas a gente tem um problema sério, no geral, de pacientes que chegam autodiagnosticados desses sites, não sei o quê, porque eles já vêm com uma posição que atrapalha a intervenção, né? Então, é complicado isso. Eu acho que a gente tem que discutir muito isso, né? Eu brinco que a gente é fruto da nossa sociedade, uma sociedade do desempenho, da performance, então a gente tem que ter um resultado X, Y, Z de tudo. Um colega nosso, uma colega, aliás, nossa, ela fez um trabalho agora sobre redes sociais, né, e o desempenho das pessoas na vida pessoal. Quanto mais tempo a pessoa fica na rede social, pior ela tem desempenho pessoal. Tudo bem, a gente conversa depois, tá, Maria Clara? Então, assim, é isso, eu acho que a gente tem que discutir muito esses diagnósticos, muito como que as pessoas têm tratado os diagnósticos, banalizado os diagnósticos. Eu fui um determinado profissional de saúde uma vez aqui, numa cidade aí, era um profissional famoso, muita gente ia lá, e de repente eu notei que todo mundo que saía com a mesma receita, né, de um antidepressivo e um regulador de humor, todo mundo. E visivelmente na sala de espera você via que as pessoas tinham coisas diferentes, mas era sempre a mesma coisa, né? Então, da mesma forma que a gente pegou modismos, eu sou da época que todo mundo tinha dislexia, depois todo mundo tinha TDAH, agora TOD, transtorno opositor desafiador. Se a gente for pensar, transtorno opositor desafiador basicamente era o que eu era quando eu era criança, assim, tipo, por quê? Não vou, você não é meu pai para me mandar. Então, assim, é um pouco tenso, né, a gente lidar com isso. E as pessoas querem diagnóstico rápido, querem solução rápida, tipo, quantas sessões para tal coisa? Eu trabalho com psicoterapia breve, né, supervisão no estágio disso e tal. As pessoas querem uma solução imediata, tipo, que a gente vai sentar, vai fazer uma técnica de mentalização, né, visualização, que a gente chama hoje de mindfulness, e que vai ser um resultado mágico, não é assim que funciona, né, então, tá muito tenso, né, eu acho que é a mesma coisa, né, quem trabalha em contextos organizacionais, cada vez mais as pessoas têm adoecido do ambiente de trabalho. Por quê? Porque o ambiente de trabalho é praticamente toda a nossa vida, e agora o nosso ambiente de trabalho está onde? Dentro de casa. Então, são questões muito sérias que a gente tem que começar a discutir, né? Qual que é o maior problema nosso? É que a gente nem discute, porque a gente nega certos aspectos, né? Então, psicopatologia, a gente tem que tomar cuidado para não incorrer no desconstrução total e nem correr no, o que o DSM fala é a regra e tá ali, tá valendo, sabe? Tem que ter uma leitura crítica dessas coisas, do mundo, e saber como que funciona, né? E a graduação deixa isso a desejar. Isso é em todos os cursos. Eu acho que tem uma rixa que não deixa a coisa fluir, né? Mais alguma pergunta, questão? Gente, então tá. Aqui do lado, no íconezinho que tem um triângulo, um quadradinho e uma bolinha, tem uma enquete, tá? E lá vocês podem responder, são as questões que a gente fez, né, para a gente poder tratar de alguns outros assuntos. Indicação de leitura, Roberta, tem aquele livro que a gente falou, né, que é o Atualidades em Psicopatologia, que é o pessoal que é do Sérgio Oliveira e da Trentini, né, que eles fizeram organizaram uma obra que analisa detalhadamente cada uma dessas mudanças da CID, né? O
Dal Galarondo continua como uma melhor opção de leitura para a gente, tá? Porque além de ser um psiquiatra muito bom, ele tem uma formação humanística, o doutorado dele em antropologia, então é uma obra muito boa de ler, né? E é isso, acho que a gente tem que selecionar bem as leituras que a gente faz, porque, cara, o que tem de influencer, não é esse nome que fala, mas influencer de psicopata, que por aí é muito tenso. Todo mundo sabe dar diagnóstico, todo mundo sabe diagnosticar a personalidade, autismo, essas coisas, não é assim que a banda toca. Então, eu tenho ficado assustado com as coisas. Eu também recomendo leituras bem básicas mesmo, assim, é bom a gente sempre estar revendo o básico, então é sempre bom ter uma outra referência mais atual de psicofarmacologia, tá? Então, mas quando eu vou mandar uma lista de leitura também junto com os slides, né, para todo mundo que participou, e colocar na descrição do vídeo quando eu colocar no canal do YouTube. Outra coisa, né? Isso da ciência também, né, gente? Aprender a diferenciar o que é ciência do que não é. Eu assusto com gente falando nesse século de personalidade fleumática, colérica, sendo que, cara, a gente já tá no Big Six, no Hexaco, que são modelos de personalidade muito tensos, e o povo ainda falando coisa da Grécia, né? Adotando teorias que não são teorias científicas, como explicação de comportamento. Isso é muito ruim. Então, ler ciência também, aprender a ler ciência e por aí vai. Tá joia? E aí, a gente vai compartilhar todas essas informações com vocês. Eu queria muito agradecer, né? Obrigado pelas menções carinhosas e elogiosas aí no chat. Depois, se quiserem mandar críticas, sugestões, também fiquem à vontade, tá joia? Então, é isso, a gente conseguiu chegar no final, a chuva já passou, tá? Não faltou luz, a gente está falando aqui, né? Então, porque aqui estava igual a música do Legião Urbana, né? Ontem faltou luz, anteontem faltou água, né? Então, cada dia uma tensão. A gente vai fazer mais eventos dessa forma. Milena, se você soubesse como foi a luta para conseguir ingresso para o Rebelde, você ia ver como que o negócio foi tenso aqui em casa e nem eu vou, vai só minha esposa e minha filha, né? Então, o troço foi sair morte por causa do Rebelde, né? Então é isso. Se fosse BTS, eu até ia. Mas assim, fica em paz e a gente se encontra por aí. Queria agradecer a todo mundo, tá joia? Se quiser marcar nas redes sociais, fica à vontade. A gente gosta, tá? E a gente vai conversando. Sigam a página da Cognoscente no Instagram, né? E no Facebook. E a gente vai se falando por aí. Beijo, paz, tchau.